Você tem a sensação que você trabalha muito e a lista de tarefas só aumenta? Eu tinha. Chegava no fim do dia, parecia que eu não tinha feito nada. Aquela sensação de ter passado o dia para lá e para cá e não tinha resultado nenhum. Aliás, tinha uma exaustão tremenda e uma nova lista de pendências que ficava para o dia seguinte. E como que as pessoas fazem? Como é que tem tanta gente que faz tanta coisa em tão pouco tempo, sobra tempo? Qual é o segredo? Eu acredito cada vez mais que o segredo para isso, a tal da produtividade, seja ter metas. Fala-se muito de um estudo feito pela Faculdade de Harvard nos Estados Unidos em 1953, e depois foi até refeito na Faculdade de Yale em 79, onde os entrevistadores perguntavam aos estudantes que se formavam naquele ano se eles tinham alguma meta para o futuro e se eles tinham algum plano de ação escrito e concreto para cumprir aquela meta. As respostas desses estudantes podiam ser divididas em 3 grupos. Um grupo não tinha qualquer plano, não tinha qualquer meta para o futuro. O outro grupo tinha metas na cabeça. E um grupo menor, tinham as metas escritas e planejadas, com clareza. Depois de alguns anos, esses estudantes teriam sido entrevistados novamente, onde foi avaliada a remuneração e o patrimônio acumulado de cada um deles. E o que ficou constatado? Que o primeiro grupo, em torno de 84%, tinha uma remuneração 10 vezes menor do que o segundo grupo, aqueles que tinham metas na cabeça, que era em torno de 13%. E os 3% restantes tinham uma remuneração e um patrimônio acumulado 10 vezes maior do que todos os outros 97% juntos, simplesmente porque eles teriam estabelecido as metas e teriam escrito essas metas. O fato é que, pesquisando esses estudos, ninguém acha que isso tenha sido comprovado. Tem até relatos das próprias faculdades avisando que esses estudos nunca foram feitos. É mais uma lenda urbana. Mas o ponto aqui é por que essa lenda urbana sobreviveu por tanto tempo? Por que ela foi tão importante? E nós não fomos os únicos que acreditamos nisso. Uma professora de psicologia de uma faculdade na Califórnia também pensou nisso. Em 2007, ela fez um estudo e publicou esses resultados. Ela queria verificar qual era a relação entre ter metas, um plano de ação e o cumprimento dessas metas e a responsabilidade por isso. Ela dividiu os participantes em 5 grupos. O primeiro grupo, ela pediu para que eles pensassem em alguma meta para eles cumprirem durante as próximas 4 semanas. Podia ser qualquer coisa, aprender uma habilidade, desenvolver um projeto, não importa. Era para pensar sobre essas metas. O segundo grupo, a mesma coisa, só que por escrito. O terceiro grupo, além de pensar e escrever as metas, também tinha que estabelecer planos de ação para cumprir essa meta. O quarto grupo, mais um passo adiante, além de escrever as metas e os planos de ações para desenvolver essas metas, também teria que contar para uma pessoa de confiança. E o quinto grupo tinha mais uma exigência: mandar relatórios semanais contando o desenvolvimento desse progresso. Resultado: o quinto grupo cumpriu mais que o quarto, que cumpriu mais que o terceiro, que cumpriu mais que o segundo e o primeiro. E ficou comprovado nesse estudo que autorresponsabilidade e compromisso estão relacionados ao cumprimento de metas escritas. E por que a gente nunca faz isso? A primeira coisa que me ocorreu é: não estou acostumada, nunca fiz, nunca precisou. Será mesmo? Será que essa resposta não parece tão satisfatória assim? Porque significa que a gente está sempre vivendo a deriva, deixando a vida acontecer. Eu quero ser líder da minha própria vida, da minha carreira. Eu quero criar o futuro que a gente vai viver. A segunda coisa que me ocorre: eu não sei estabelecer metas. A bem da verdade, a maioria das pessoas tem desejos, intenções, vontades, pedidos de ano novo, mas não estabelece uma meta viável escrita. Simplesmente tem um desejo e isso não se realiza, isso não funciona. E aí chega a mais frustração e mais um dia exausto onde as coisas não acontecem. E a terceira resposta: medo. Medo de me comprometer e não cumprir. O segredo aqui é aprender a avaliar e estimar o tempo e os nossos recursos e o que a gente é capaz de realmente fazer, para poder fazer uma meta, um plano para cumprir essa meta e, de fato, conquistar. Desde que eu comecei a escrever metas para o dia, para o ano, às vezes sem formalidade, mas desde que eu comecei a estabelecer isso, a minha rotina mudou. Eu comecei a ter muito mais produtividade e horas sobrando no dia. E você, quer tentar?